Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos sobre empresas, marcas e líderes que fazem a diferença, que constroem a economia e a sociedade do futuro. Meu nome é Delton Batista, eu sou presidente do LEAD, o grupo de líderes empresariais que comanda essa iniciativa em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. O nosso tema de hoje tem a ver com um dos maiores desafios e, por outro lado, oportunidades para o Brasil: logística e tecnologia. Estamos recebendo André Oliveira, que é fundador, cofundador e CEO da Motorista PX, uma das empresas que surgiu como startup, mas que aceleradamente tem crescido no mercado, fundamentalmente com uma tese, com um modelo disruptivo e inovador que se propõe a contribuir com um dos maiores gargalos, um dos maiores desafios do Brasil, que gera inclusive o custo Brasil. O tema de uma logística tão difícil, tão pesada para o empreendedor e que, ao final, gera um resultado inesperado para o consumidor final. André, seja super bem-vindo ao nosso Lead Talks Liderança para o Futuro. A Motorista PX, que foi vencedora em 2022 do Prêmio Líderes, destaque na categoria Lead Futuro, justamente por ser apontada pelo colégio que faz parte do ecossistema Lead como uma das empresas mais promissoras do seu mercado. Seja super bem-vindo. E eu queria começar te ouvindo um pouco o que é a proposta da Motorista PX, qual é o seu diferencial, por que surgiu? Seja bem-vindo. Muito bom, obrigado, Delto, pelo convite, é excelente estar aqui com vocês. A Motorista PX, nosso propósito é justamente conectar o motorista ou a mão de obra que só dirige ao transportador que tem o veículo. Então, o nosso motorista, ele não entra com carro, não entra com combustível, ele somente usa a sua habilidade para que ele possa dirigir o veículo do transportador, desde uma Fiorino, van, ônibus, caminhões, last mile, né, até os veículos de grande porte como rodotanques, né? Então, nosso diferencial é justamente permitir que o transportador consiga dar mais produtividade para o veículo dele e, para este profissional, oferecer para ele uma qualidade de vida que antes ele não tinha, a qualidade de poder escolher a melhor proposta, poder escolher quanto tempo vai ficar longe de casa. Então, esse é o grande diferencial da Motorista PX. Para o nosso grande público, é inevitável uma analogia, uma má comparação com a ideia do Uber, né? Em que a Motorista PX é diferente do conceito do Uber aplicado à lógica do desafio logístico que o Brasil tem? Muito bem. A gente gosta de dizer que nós somos o upgrade do Uber. Por quê? Porque no Uber, o motorista ele entra com o veículo dele, ele entra com o combustível, ele ainda paga uma taxa para o aplicativo. No nosso caso, o nosso motorista ele não tem veículo, ele não tem combustível e ele não paga a taxa para a gente, uma vez que o nosso cliente é o transportador. Então, a gente justamente procura o melhor profissional e diz para ele, aqui você vem e só dirige. De fato, o nosso aplicativo, inclusive, está lá nas plataformas de download como você só dirige. Então, o grande diferencial é que justamente o nosso motorista ele só entra com a sua mão de obra. Por isso que é como se fosse a evolução do Uber, porque ele dirige o veículo da pessoa que o contrata. E esse novo modelo, vamos chamar assim, ele acaba, como você falou, conectando esses diferentes entes, né? Você tem a figura, a persona do motorista, você tem a persona da empresa e você tem a persona do mercado, da sociedade como um todo, né? Então, eu queria ouvir didaticamente de você quais são os benefícios que a tecnologia, que o software, que esse modelo disruptivo traz para cada um deles. Por que esse é um modelo, vamos começar, bom para o motorista? Muito bom. Para o motorista, se você me permite, já vou falar aqui na sequência de todos os beneficiados, tá? O motorista entende, Delton, que o brasileiro ele criou um preconceito ao motorista. Quando você pensava em motorista, o filho não queria mais ser motorista, justamente pela dificuldade do pai. O pai passava 30, 60 dias fora. O pai não poderia estar em datas importantes. O pai
tem uma grande responsabilidade, literalmente, nas costas, mas a profissão não mudava o respeito que ele merecia, né? Na PX, a gente o trata como protagonista. Na PX, ele escolhe quando ele vai viajar. Então, se ele quiser trabalhar 25 dias, mas ele tem uma programação de que ele agora consegue estar em casa com o filho, com a família, numa data importante. Ele consegue escolher, inclusive, o caminhão que ele vai trabalhar. É como se fosse uma gamificação, né? É um trabalho que sai do videogame e vem para a vida real, melhorando a qualidade de vida dele e também a remuneração dele. Então, para o motorista, a gente vê muito ganho aqui. Já que ele não tem custos operacionais, não tem que Exato. comprar um caminhão, Exato. assumir um financiamento, Isso. cuidar de amortização, depreciação, combustível, seguro, Isso. enfim, uma série de encargos, vamos dizer assim, que nem todo motorista está pronto, afeito a lidar com isso. Muitos se perdem, acham que o custo que ele ganha é todo resultado e não essas despesas operacionais fixas ou variáveis que ele precisa levar em conta. Então, nesse conceito, é ele com a mão de obra dele, onde Isso. ele gerencia o tempo dele e, naturalmente, a sua remuneração. Isso. Tratado, como eu conheci lá a empresa, como um rei, né? Isso. O ecossistema está em torno dele. Isso. E é bem observado a sua colocação, Delton, porque justamente as grandes transportadoras, eles possuem grandes contratos de combustível, de compra de pneu, de compra de veículo. O motorista que dirige o seu caminhão, ele não consegue ter essa força de compra. Então, no final das contas dele, fica caro ter o seu próprio veículo. Agora, quando ele é o protagonista que vai lá e entrega uma excelente mão de obra, daí sim ele consegue ver um bom retorno financeiro. Então, motorista, muitos benefícios para ele. Para o empresário, Delton, pensa o seguinte, o Brasil, a logística nacional, ela vive de uma sazonalidade. Qualquer setor logístico vai ter sazonalidade. Então, como que você faz com o empresário em um momento que você precisa de muitos motoristas? Veículo você consegue, você pode alugar, você pode comprar, você consegue. Mas como que você faz para lidar com contratações em alta demanda? Um pico de demanda legal. Conseguir é difícil, tá? Na média, demora-se 25 dias para contratar um motorista hoje, na média, e tem um custo de 6 a 7 mil reais de contratação, tá? Na média. Então, você imagina a dificuldade que hoje a sazonalidade existe. E daí, depois que você conseguiu, passou o pico, o que você faz com todos os motoristas na baixa? Entende, Delton, que a grande dificuldade hoje do empresário é ele ter o custo fixo, quando, na verdade, o mercado está oscilando. A nossa proposta ao empresário é o seguinte, tem a receita, ou melhor, tem o seu custo quando você tem receita. Botão liga, desliga. Então, você está trabalhando, você tem custo. Se você não tem, se você não está trabalhando, você não precisa ter o custo. Custo variável. É o futuro da economia. E é aqui que a gente é o melhor para o empresário, né? E só antes de você prosseguir, fazendo espelho com o motorista, para o motorista também é bom, porque a baixa de um segmento é um momento de alta de um outro segmento, né? Então, muitas vezes ele poderia estar ocioso no momento de baixa desse empresário que o contratou, perdendo uma oportunidade de estar prestando serviço para um outro segmento que está em alta, por exemplo. Exato. Né? Só para fazer o espelho, né? O motorista, se estou indo no caminho correto. Perfeito, Delton. E agora, quando a gente fala em sociedade, né? Você concorda, Delton, que quando você tem o melhor controle dos custos, lá no final da ponta, a gente que vai pagar mais barato. Porque quando toda a cadeia logística, que é muito ampla, trabalha de uma maneira mais otimizada por meio da tecnologia, o consumidor na ponta paga mais barato por isso. E não é só isso. Pensa o seguinte, ó, hoje a nova geração, ela quer o trabalho da economia compartilhada. Ela quer ter a liberdade de escolha. A nova geração está assim. Quando eu pego e ofereço para ele, olha, um trabalho de motorista, que você escolhe o período, você escolhe o contrato que você trabalha e o valor, eu falo com essa nova geração. Antes a profissão estava em decadência, é só você, enquanto estiver dirigindo, Delton, procure observar a idade dos motoristas. A gente tem esse dado, é a média acima de 55 anos. Então, hoje eu falo com a nova geração, porque ele tem grandes rendimentos aqui, acima, hoje, da média de mercado, eles conseguem ter um bom rendimento, o jovem,
eu coloco ele no mercado e eu também ajudo o desempregado, porque hoje eu ativo ele, claro que o meu filtro ele é alto, a minha qualificação é alta, mas eu consigo dar oportunidade para quem está desempregado, olha o impacto social. E também o aposentado, excelente motorista, que a vida inteira fez isso, ele não quer mais voltar como CLT, porque agora ele está em período de aproveitar um pouco melhor ali com a família, né? Só que daí, com o nosso modelo, ele pega e olha lá um contrato de 20 dias e fala, vou fazer essa viagem, vou buscar um valorzinho extra. Conseguimos nós, como PX, trazer esses motoristas de volta para a logística, melhora a qualidade das estradas e a economia consegue dar vazão à sua produtividade. Eu queria explorar, ainda nessa figura central do motorista, né, que é o centro do ecossistema, né, na concepção de vocês, o novo modelo mental, a nova cultura que é necessária, o novo posicionamento que ele passa a ter diante do trabalho, né, tendo um posicionamento mais empreendedor, né, mais dono da sua rotina, do seu negócio, mais ativo do que passivo. E até então os motoristas eram mais passivos, né? Eles eram acionados para fazer um trajeto, uma rota, e nesse novo modelo, nessa nova filosofia, exige dele uma nova postura, porque ele vai escolher trajetos, horários, momentos, valores, né? Então eu queria ouvir de você um pouco dessa mudança de modelo mental, como vocês proporcionam capacitação, novos conceitos, treinamento para esse perfil, porque esse é um ponto central de uma discussão muito atual, que é a nossa nova relação com o trabalho, né? O próprio universo CLT, CNPJ, o próprio pós-pandemia, mudou a relação nossa de todos com o trabalho. O trabalho híbrido, o trabalho remoto, a presença física ou não. Então, eu queria ouvir o quanto que vocês têm contribuído com esse novo olhar da relação das pessoas com o trabalho. Diante dessa necessidade, Delton, inclusive nós estamos, o Motorista PX é um dos produtos, nós estamos criando outro produto que é o Ajudante PX dentro da mesma metodologia, e para justamente dar esse treinamento que você está comentando, nós temos a Academia PX, que é justamente uma empresa que trabalha com conteúdo e instrução de preparação para esse novo perfil que você está comentando. E de fato precisa, porque você imagina que ele sai de dentro de uma organização onde ele simplesmente aponta, entra e entrega, e agora ele passa a ser o empreendedor, que você mencionou, então ele passa a atender o patrão para atender o cliente. E quando você atende o seu cliente, você não quer perder o cliente, você quer ganhar novos clientes, você quer ser marcado como um motorista favorito desse seu novo cliente. Você está em busca das cinco estrelas do seu novo cliente. Então, assim, a postura, a maneira de lidar, a maneira de tratar, tudo isso a gente trabalha esse motorista desde o momento que ele entra na plataforma. E são treinamentos constantes que a gente faz por meio dessa Academia PX, porque justamente a gente entende que este novo modelo de motorista exige um novo modelo de pessoa para tratar com o contratante, no caso. Porque na medida que avance o sucesso do novo modelo, será necessário um novo perfil, né? Exato. De motoristas Exato. e de ajudantes. Nesse contexto, a empresa, por natureza, é uma empresa inovadora, né? Queria te ouvir um pouco como é o processo, qual é a cultura de inovação dentro da Motorista PX, como essa cultura é tratada, quais são as rotinas, qual é a metodologia, qual é a filosofia por trás de uma empresa que procura inovar num segmento, numa área que não tem inovação há décadas, né? Para que isso, as tuas lições, sirvam de inspiração, eventualmente para empresas tradicionais, mas que podem olhar o seu mercado clássico e repetitivo de uma maneira diferente, como vocês fizeram, né? Então, eu queria que você trouxesse para nós um pouco de como é o jeito PX de inovar. Muito bom. Nosso jeito de inovar, Delton, ele começa bem ancorado, para assim dizer, né? A gente lá na PX trabalha como que em cima de um iceberg, onde a parte tradicional que as empresas de tecnologias atuam, que é justamente a parte de software, a parte de
organização dos times fica na pontinha que aparece, o tradicional. Mas aqui embaixo, a gente chama que é a cultura da empresa. Então, a cultura da PX, ela gira em torno do seguinte propósito: ser amados pelos motoristas. Que é aquilo que você falou, você já visitou a PX, está escrito na parede, ser amados pelo motorista. Por quê, Delton? Porque quando a gente coloca ele como a figura central, eu estou prestando atenção nas pessoas. Quando eu presto atenção na pessoa, eu afeto as outras pessoas que dão a retaguarda, porque eles não olham um profissional, eles olham um pai de família que tem filho, que quer entregar o trabalho e quer voltar para casa em segurança. Então, a gente cria um ecossistema de verdade. Então, quando eu falo ser amado pelo motorista, e qual é a minha estratégia de negócio por meio dessa frase? É que justamente quando eu atraio o motorista para ser protagonista, eu tenho um excelente prestador de serviço. Se eu tenho um excelente prestador de serviço, eu tenho empresas querendo um excelente prestador de serviço. E justamente essa qualidade de vida, esse protagonismo que eu dou para ele, eu trago junto às empresas para atender. E falando de negócios, Delton, as empresas precisam estar sobre um iceberg. Elas precisam entender qual é o propósito dela e as pessoas precisam estar engajadas. Elas têm que começar pelo porquê das coisas. As pessoas estão muito preocupadas, o empresário está muito preocupado nas rotinas habituais, mas todos estão nessas rotinas. O que você está fazendo de diferente para que o seu negócio seja extraordinário? Você precisa fazer coisas extraordinárias. E você começa na base, que é lidando justamente com as pessoas do seu time, trazendo eles para dentro desse seu negócio em busca desse propósito. Então, lá na PX é assim, quando a gente está numa mesa de reunião, Delton, vamos aplicar isso aqui? Vamos. Primeiro passa, antes de tudo, passa pelo filtro. Está de acordo com o propósito? Está. Vai para o próximo filtro. Então, assim, a gente trabalha em cima desse iceberg. Te ouvindo sobre cultura, isso está conectado diretamente com atrair e engajar as pessoas certas, né? E a gente vive um momento também onde o tema de saúde emocional, saúde mental, né? Que também conecta com o próprio motorista, né? É uma das atividades mais estressantes, né? Há quem diga que boa parte do estresse das empresas está sobre as rodas de um caminhão. É ali que está a pressão da entrega, do cumprimento de prazo, de fechar o mês, o trimestre, o ano, de muitas vezes colocar esse motorista em condições limites, né? De transporte, de horas de trabalho, né? Como esse tema de saúde emocional é um tema dentro da cultura da PX que pode, inclusive, atrair esse novo perfil de motorista, mas também os próprios colaboradores da PX. Como é o modelo de recrutamento, seleção, de onboarding das pessoas, sejam motoristas, sejam os colaboradores da PX? Tanto os motoristas a gente faz uma procura dentro da área que a gente, primeiro que nós trabalhamos com a aquisição de motoristas, onde nós temos o serviço, porque eu não vou fazer um trabalho de captação se eu não vou conseguir colocar ele para rodar, né? Então, a gente primeiro faz justamente um estudo na região, a gente faz uma captação e diante dessa captação, primeiro a gente faz um filtro para saber se aquele motorista vai ter o perfil adequado, né? E depois ele passa por uma esteira de 5 etapas para ver se ele está qualificado, né? Desde conferir as últimas empresas que ele trabalhou, nós consultamos antecedentes, 400 fontes a gente faz. Multas, né? Multas, exatamente. Dele, o histórico, técnico, né? Isso. Depois a gente faz com ele junto o MEI, porque o MEI tem algumas particularidades daquele tipo de MEI, a gente ajuda ele nessa parte. E depois, inclusive, o onboarding dele dentro da PX, a primeira viagem, o acompanhamento, a gente faz essa curadoria para que ele, de fato, chegue na ponta, né? Então, existe todo um trabalho nessa sequência e nós temos um time dentro da PX que trata com o motorista que está dentro do contrato para que justamente tenha esse apoio emocional, porque o motorista, ele é muito sozinho, ele está acostumado a pegar o caminhão ali e à noite ele fala enquanto ele para com a família, mas em alguma necessidade a gente acompanha cada contrato, nós temos uma pessoa para estar do lado desse motorista ali, uma eventual necessidade. Então, assim, a gente faz uma curadoria bem grande para que ele tenha justamente esse suporte. Na questão de time, Delton,
a gente estuda exatamente qual que é a vaga, nós aplicamos metodologias de comportamento, no caso, né? A pessoa, ela responde alguns questionários para que a gente entenda se o perfil dela casa com aquela necessidade nossa. Daí sim a gente parte para as novas etapas, mas aplicamos metodologia como o DISC, para ver se esse perfil de pessoa, analítica, se é uma pessoa executora, vai casar com aquela necessidade nossa. Então, a gente faz toda essa curadoria para que os matches, para que as necessidades se complementem ali, né? Eu queria, caminhando aí para a nossa finalização, André, te ouvir um pouco mais sobre a tua história empreendedora, sobre como você despertou para esse business, qual é o caminho, qual é a evolução que você tem tido, porque esse é um tema muito importante para inspirar jovens a empreenderem, mas também para os intraempreendedores, né? Aqueles executivos que, dentro de grandes organizações ou empresas em crescimento, podem pegar insights seus, do teu olhar, para empreenderem projetos dentro dessas empresas, desafios dentro dessas organizações, enfrentar e ousar desafiar o que está estabelecido, pensando em construir um mundo novo, que afinal é o grande objetivo das organizações. Eu sempre lembro que o grande objetivo das organizações, seja qualquer produto ou serviço, ele existe por natureza para melhorar a vida das pessoas, né? Seja qual for o produto, de qual natureza for, se ele existe, é porque de algum modo ele contribui para alguma, no mínimo, percepção de melhoria da vida das pessoas, né? Então, como tem sido a tua trajetória até aqui? Que tipo de ensinamentos ou lições para você foi mais marcante como empreendedor de tecnologia? Legal. Então, me criei em Joinville, hoje eu moro em Blumenau, casado com a Andressa, pai do Arthur e do Hector. Por que estou mencionando a família? Porque a família tem que estar do seu lado, eles têm que entrar nesse barco junto. Não adianta você querer ir contra a sua família, porque é a base. Desde o 19 eu empreendo, desde os 19 eu era desenvolvedor de software. Então, se desde lá, como desenvolvedor de software, eu estava acostumado a entender uma necessidade e desenvolver o produto ideal para aquilo. Então, depois, vendi uma das minhas empresas, o meu sócio, o Jeffrey, atual, sócio dessa empresa, da PX, era motorista de caminhão, se tornou advogado, foi meu advogado nessa venda da empresa e nós montamos junto a PX. O que eu iria te dizer, Delton, um insight para todo empreendedor? Esteja atento às brechas, às necessidades que as pessoas geram no seu habitat. Então, assim, tudo gera necessidades. Esteja atento às brechas. Uma vez que você identificou essa brecha, estude como aplicar essa solução e, antes de investir, teste. Conseguiu fazer o teste, recebeu por esse teste, aí sim você vai em busca de escalar aquele teste. Porque existe muita gente que primeiro tem ideias maravilhosas, mas não consegue trazer isso para a realidade. Outros têm ideia, acha que é maravilhoso, mas o mercado não acha o mesmo. Então ele se antecipa, às vezes gasta dinheiro e não consegue vencer. Então, assim, busque, valide, fale com o possível comprador validou, pagou, aí você começa a investir e você começa a pensar em escalar. Fantástico. E como mensagem final para a sociedade, para empresas, para as organizações, eu queria te ouvir resgatando o início da nossa conversa, que é o desafio da logística no Brasil. A todo momento a gente ouve a questão dos modais, né? Por exemplo, a falta de investimento no passado no modal de ferrovias no Brasil, para alguns ficou dependente do modal rodoviário, gerando uma série de impactos hoje em cidades grandes centros urbanos, né? Com transição e tráfego, né, de caminhões dentro de áreas urbanas. Quanto missão de contribuir para a solução desse grande desafio, que mensagem final você deixa do ponto de vista do seu olhar de futuro, da sua crença no Estado de Santa Catarina, na sua crença no Brasil e no papel que os líderes das organizações podem ter em não só ter empresas que sejam operacionais e do ponto de vista de performance excelentes, mas que também causem impacto para a sociedade? Qual é o papel do líder do futuro na sua visão? Muito bom, excelente pergunta, Delton.
Como você mesmo mencionou, a logística como um todo, ela está bem ancorada na tecnologia já. Mas quando chega no TRC, que é a parte final da entrega, nós estamos muito engessados ainda. Então, a minha visão é que o empresário dessa ponta final, né, dessa última milha como um todo, que ele olhe mais para dentro. Se você lembrar, Delton, na pandemia, isso mexeu com todo empresário, com as organizações. Muitas adaptações foram feitas na pandemia, mas precisou vir justamente algo que fizesse as pessoas a se reinventarem, né? Então, nós precisamos nos reinventar nessa última milha. Então, que o empresário olhe para dentro do seu processo e veja o que ele pode mudar ali dentro. Como que a tecnologia pode. Porque, assim, a maior dificuldade nossa, Delton, em escalar, a gente está tendo um crescimento extraordinário, mas a maior dificuldade nossa, as empresas, elas consomem. Elas conseguem colocar para rodar, mas em pequena escala. O que falta? Falta adaptar o processo deles lá dentro com uma velocidade maior. Na pandemia, se conseguiu fazer muitas coisas com uma velocidade maior. Então, falta, na minha visão, o empresário acelerar a evolução tecnológica na sua empresa, colocando, às vezes, especialistas em processos nessas empresas. Porque daí, assim, a gente vai dar a velocidade que o TRC precisa, que é justamente deixar que a tecnologia influencie cada setor da empresa dele para que essa ponta seja tão tecnológica quanto já é o restante da logística. Talvez esse despertar de um senso de urgência, de um Brasil Exato. Que deva crescer de maneira mais acelerada a partir da liderança Exato. das empresas. Exato. Muito bom. Ouvimos André Oliveira, cofundador da Motorista PX, uma empresa pioneira, disruptiva, se propondo a contribuir com a solução dos maiores desafios do Brasil, que é o desafio logístico. Acompanhe o Lead Talks, Liderança para o Futuro, em todas as plataformas do Lead e do Sistema Catarinense de Comunicação. Nos encontramos no próximo episódio.